Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Terceiro episódio do Ranger Vermelho se torna um aventureiro em outro mundo. Anime que está disponível na Crunchyroll. Estamos revisando aqui no canal e se a gente está revisando vai ter spoiler. Isso, todo review aqui é com spoiler, não tem esse negócio de review sem spoiler, porque a gente precisa comentar as coisas que acontecem no episódio. Então, se você não assistiu, assiste e volta pro review. Inclusive tem uma playlist aqui em cima com todos os vídeos dedicados a esse anime que a gente pretende revisar até o último episódio. O Ranger Vermelho, o Herói e a Princesa é o terceiro episódio aí do anime do Isekai do Ranger Vermelho. E eu arrisco dizer que dos 3 episódios é o mais legal, tirando aquela introdução do primeiro, que mostra o grupo do Kizuna Red e tudo mais. Eu acho que a partir desse a gente tem um gostinho de como é que vai ser o desenrolar da história. Tudo começa a andar nesse momento. Eu acho que a gente tinha comentado, né, no episódio passado, no review passado, sobre a chegada desses dois personagens lá no finalzinho do episódio. E que isso seria uma boa adição. A gente já tinha visto pelas músicas de abertura que, obviamente, eles iam fazer parte da equipe, né? Da spoiler já. Mas realmente cria-se ali uma convivência entre eles que provavelmente é o que a gente vai ver se desenrolar a partir de agora. E não só isso, né? Nós temos também o que parece ser o plot do anime como um todo, Pelo né? menos do primeiro arco, né? É verdade, pelo menos o primeiro arco. Mas o episódio, ele começa com o Kizuna Red e Hydra lá na mansão dela e tá rolando uma situação meio bizarra envolvendo o mordomo. Acho que foi a parte do episódio que eu achei, assim, eu diria desnecessária, porque ela não acrescenta muito na história. E a parte boa é que aparentemente a gente não vai ver mais o mordomo, porque eles vão entrar em aventura, né? Porque ele não quer de jeito nenhum que o Kizuna Red fique lá na mansão, que o Kizuna Red fique junto da Hydra. Basicamente ela convida ele pra morar na mansão, porque é mais fácil ter acesso e até um certo controle, né? Porque vai que ela deixa ele em outro lugar, ele some, enfim. E o mordomo tem ali todo um negócio protetor, porque ele criou ela, basicamente. O que 50 seria, gerações o que de seria família. ok se não fossem comentários totalmente bizarros, desnecessários são feitos nessa cena. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça desses roteiristas que escrevem esses textos. Eu não sei se é isso que o público quer ver, eu não sei. Eu espero que não. Eu também às vezes espero que não, mas eu fico meio preocupada. Então, passando essa parte, realmente a gente vai entrar ali com a chegada dos dois personagens que acabam meio que invadindo a casa, né? Tipo, Isso. eles tocam a campainha, acabam não conseguindo que ninguém atenda, porque tá tendo uma situação ali da o mordomo, ela e o Red. E aí eles acabam entrando e se apresentando. Basicamente, ela é uma princesa e ele é o cavaleiro da princesa, né? Uma clássica Isso. dupla. Temos aí a princesa Teltina e o cavaleiro Loud Mist, né? Que são nomes difíceis nessa série. Loud, né? Loud. E me lembrou um pouco assim a personalidade dele, o Blue de Gokai, né? Que é o Joe, Gokai Blue. Enfim, tem O características de... espadachim azul frio. Exatamente, ele é muito protetor com a princesa, ele tá acompanhando ela nessa jornada. E interessante que, como a Ana falou, é uma continuidade do que a gente viu no final do episódio passado, porque os dois acabam chegando na mansão com aquele objeto bizarro que a gente vai descobrir que são as sementes de mana, que basicamente é um feitiço. O usuário, ele pega essa semente, ele consegue realizar um feitiço que ele não conseguiria fazer, ele não precisa aprender nada. É Isso. como se fosse um cheat, né? Uma É coisa um meio roubada. amplificador de mana, né? Isso. E aí eu só não entendi ainda se essa semente já vem com um feitiço que ele precisa usar ou se ele literalmente pode fazer qualquer coisa. Eu senti, Ana, que é como assim, se fosse o desejo dele, assim, uma coisa mais Entendi. íntima, e a semente acaba realizando. Por ele, porque teoricamente pra você usar a mana você teria que ser um mago Isso. formado, estudado, e você deveria saber fazer o feitiço. Então essas sementes são algo que ultrapassam isso, né? Você não precisa ser um estudioso, um mago e tal. E o bizarro é justamente que esses dois personagens vão trazer aí um discurso, um argumento sobre a nobreza desse mundo, porque essas sementes de mana são muito caras, então só pessoas que têm muito dinheiro podem usar. E outra coisa também é que chega com uma princesa. A princesa, ela é alguém que não está ali no meio do povo, né? Se a Hydra já era vista como uma... O pessoal da guilda vê ela como uma folgada, uma nobre, uma pessoa que tá acima dos outros. Imagine agora uma princesa. Só que ela parece ser uma princesa com a causa. Ela falou, isso não pode acontecer, eu acho que
o mago lá da família real Isso. está envolvido e a O nobreza... cetro real, né? Shao Ha. Isso. E também, não só isso, como a realeza ali, né? O palácio tá envolvido aí nessa treta. Então, ela meio que tá agindo de uma forma que pode trazer problemas pra ela pra tentar resolver isso. Pelo menos é isso que parece. E eu acho interessante porque parece, pelo menos pra mim, que isso vai seguir por uma trama meio política, que dá um pouco mais de substância pro anime. Só que o lance eles querem partir juntos. Na verdade, o Kizuna Red ele se mostra interessado pra ajudar, né? Porque ele é um super-herói, então ele tá empolgado com isso. Só que o Cavaleiro não está satisfeito com toda a situação. Ele não quer que o Kizuna Red faça parte desse grupo. E acaba que os dois agora vão duelar. E o vencedor pode escolher o que vai acontecer, mais uma vez. Mais um clichê, né, nesse anime, né, que é sempre, eu não aceito esse personagem, nós vamos duelar pra ver se você merece ou se você é forte o suficiente. E nesse duelo, a gente tem umas maluquices, né, umas discrepâncias, que eu acho que é o mote desse, do anime. desse anime, de uma forma geral, né, a gente descobre que esse cavaleiro, ele é o cara que fazia as missões e era o melhor, ele fazia sozinho, ele não tinha um grupo. E ele acabou conseguindo Faz sentido, né? itens incríveis, né, nessas missões. Inclusive, ele tem a espada que, teoricamente, derrotou a Rainha Demônio. Isso, eu acho que eles não colocaram isso de qualquer jeito, sabe, Ana? Foi só uma pista jogada porque eles vão aproveitar isso mais pra frente. A gente veio falando desde o primeiro episódio que a Rainha Demônio pode ser o plot aí que tá por trás disso tudo. Ela fica sendo mencionada aqui e ali, né? Sim. E aí eles, claro, começam a lutar, o Red vai se transformar e eles estão meio que em pé de igualdade, só que aí... O Azul, ele fala, olha, eu vou parar de brincar e tal. E a espada meio que se transforma, né? Sim. Ela cresce, é a verdadeira espada. A espada sagrada, Drag Rod, é um negócio muito louco. Só que aí, em vez do... O que eu achei que o Red ia fazer era pegar um power-up, uma arma um pouquinho um canhão, uma coisa. Não, ele invoca o Megazord dele, o que, obviamente, vai causar um problema. Porque mesmo que o cara tenha uma espada de 3 metros, nada... O máximo Kizuna Kai. Não vai bater um Megazord. Só que aí que tá o lance, né? Porque ele é pequenininho, né? O nosso cavaleiro. E ele é bem habilidoso. Até que em um primeiro momento o Kizuna Red ele fica um pouco caramba. Ele é poderoso, ele sabe lutar. Então a gente tem em um breve momento aí da batalha um pé de igualdade, coloque muitas aspas aqui, até que o Máximo Kizuna Kaiser dá um tapão aí, faz na verdade um vácuo, um vento assim, e o cara sai voando que nem Equipe Rocket de Pokémon. A gente tem que lembrar também que esse Megazord não tá sendo pilotado no seu potencial, né? Não tem a equipe de 5. O Red, ele parece ser um Red que muito mais dá ali a ordem do que pilota em si. Provavelmente quem pilotava era o Azul e a Amarela, porque geralmente é isso mesmo, são os principais pilotos dos Megazords num geral. Não é regra, mas geralmente, se você reparar bem, quem tá pilotando mesmo, geralmente é o Azul e a Amarela. Então, assim, como ele não tem ninguém pra pilotar e o Megazord precisa de pilotos, ele acaba sendo só gigantesco. Né? Ninguém tá ali realmente usando todo o potencial. Mas obviamente que mesmo que o cara conseguisse fazer qualquer tipo de avanço contra o Megazord, qualquer triscada que esse Megazord der nele vai dar um problema. Tanto que ele sai voando, não sei como é que não morreu, né? Ele aparece machucado porque ele aterrissou sei lá como, sei lá onde. E ele meio que não quer ainda que o Red vá, porque agora ele vê que ele é uma ameaça. Contudo, aparentemente resolvido, o nosso grupo vai em direção à cidade de Akalina, onde aparentemente um Lorde foi infectado por essa semente. Uma coisa que a gente não falou, Ana, é que o feitiço que está por trás dessa semente de mana é o famoso feitiço de privilégio. Eles comentam isso várias vezes no episódio. E quando eles chegam na cidade, uma cidade que aparentemente era para ser uma cidade movimentada, uma cidade bem conhecida, né? A Princesa fala bastante isso no episódio. É uma cidade que está deserta, ou pelo menos dá a entender. Até que eles encontram uma pessoa encapuzada, uma mulher que não se identifica, falando para eles irem embora dali. Porque a situação tá bem feia na cidade. Só que não dá muito tempo, né, de acontecer nada, assim, muita investigação, ou eles tentarem falar até com outros... Ela fala, não falem com outros moradores. Eu fiquei pensando assim, que moradores? Eles nem falaram com ninguém, ninguém apareceu, né? Mas aí o cara aparece, né? Primeiro eu achei que ele fosse, tipo assim, o guarda do mestre. Mas sim, não, ele já é o cara que está com a semente. E o interessante também é que ele usa um chapéuzinho, assim, e eu achei que
a semente estava dentro do chapéu. Eu também pensei. Só que aí, nesse episódio, a gente vai perceber que vai ficar mais difícil de identificar essas pessoas, porque a semente pode estar em qualquer parte do corpo. No caso dele, estava aqui, Bizarro, nessa parte da mão. E ele fez um feitiço bem bizarro. Ele considerava aquela cidade uma cidade, assim, pelo que eu entendi, promíscua, né? Uma cidade cheia de problemas, cheia de defeitos. E ele queria colocar a população na linha, né? Uma ordem. E com isso, aí que vem a minha dúvida de como é que funciona essa semente de mana. Só o desejo dele de fazer isso desperta qualquer feitiço ou existe um feitiço específico? Porque, pelo que eu entendi, ele lançou uma nuvem de mana pela cidade, uma névoa, e essa névoa permite que alguns seres meio que espanquem os moradores até que eles parem de falar mal da gestão. Ele consegue perceber isso, né? Meio bizarro. É bem bizarro. E são duas criaturas gigantescas, a gente viu no episódio passado que era uma só, nesse caso temos duas, mais o cara, que a gente não sabe se ele vai virar alguma coisa, porque a gente descobre também no episódio que a semente, ela vai consumindo e corrompendo o usuário. E ele aparentemente estava ok, não tinha nada muito diferente com exceção do lance bizarro na Moon. E aí o nosso Kizuna Red, ele se transforma para lutar contra esses inimigos e toma uma surra, cara. Uma surra mesmo. É a primeira vez nesses 3 episódios que ele apanha bastante e que aparentemente não, a gente percebe que naquele momento ele não vai ter nenhuma chance mesmo, porque as criaturas são muito mais rápidas, conseguem perceber o que ele vai fazer em combate. É, como se aquela névoa, ela permitisse lá que o hospedeiro da semente enxergasse tudo muito rapidamente, porque é tudo mana, né? Então, quando você, no meu entendimento, quando você está mergulhado em mana e você é o controlador daquela mana, é como se tudo aquilo fosse parte do seu corpo e você tivesse a sensibilidade de 360. Você vê tudo a todo momento. Ou então esse é o feitiço, não sei. Quer dizer que ele foi atacado ali basicamente até a morte. Ele desmorfa, que é a primeira vez que a gente vê uma desmorfagem forçada. E o mais louco pra mim foi pensar que isso aconteceu com a população. Porque se você... Como é que o feitiço acontece? Se você falar mal da cidade, ou falar mal do gestor, ou falar mal de alguma coisa que foi tomada a decisão, você apanha. Aparece, Então, assim, quantas pessoas morreram? Porque ele tomou uma porrada, sim, ele séria. Tá transformado, né? Mas ele é um herói, Isso. ele tem um poder lá, né, de Super Sentai e tal. Mas e uma pessoa comum? Já era. Morria, né, com um negócio daquele. Então, por isso que tava todo mundo escondido, com medo, e a cidade parece abandonada. E nem a maga, nem a princesa, nem o cavaleiro ajudam. Ninguém faz nada. Não faz nada. Inclusive o cavaleiro não quis ajudar de propósito, né? Ele queria ver o Kizuna Red apanhando. Então a gente vai ter uma rusgazinha entre esses dois, pelo menos eu acho que em alguns episódios, não deve ficar até o final. Aí vai ter um episódio que eles vão precisar se unir, lutar juntos e criar um laço. Pronto, que tem tudo a ver com esse anime, tem tudo a ver. E o episódio termina nesse momento que ele destransforma. A gente tem um episódio que termina no clímax. Gosto disso também porque provoca você pra assistir o 4º episódio. Lembrando que vão ser 12 nessa primeira temporada, a gente não sabe se vai ter uma segunda, vocês vão concluir tudo em 12 episódios, ser um anime de uma temporada apenas, mas eu gostei mais desse episódio do que os outros, senti que a trama começou a andar, tem aquela ação de Tokusatsu, e eu acho que alguns problemas que tiveram nos outros episódios, eles corrigiram, com exceção do que aconteceu no comecinho, lá com o mordomo, o resto do episódio tá legal. Eu só espero que, assim, o grupo vai desenvolvendo uma forma de lutar junto, sem que eles dependam 100% sempre do Ranger Vermelho. Eu prefiro que seja assim também. Porque eu entendi nesse episódio por que eles não ajudaram, porque se eles manifestassem algo, eles também iam apanhar. Sim. Mas ao mesmo tempo você fica assim, pô, tem uma maga, você tá lutando mana contra mana. Aquela princesa já mostrou que tem alguma coisa, porque ela conseguiu tirar a semente daquele outro ser no outro episódio. Então, assim, eu espero que não sempre fiquem botando ele pra ser o saco de pancada e que seja um grupo que consiga lutar junto de alguma forma, mesmo com as suas diferenças. Em sinergia. Mas a conversa ela continua com você que tá do outro lado. O que é que você achou do episódio 3? Tá acompanhando na Crunchyroll? Tá acompanhando os reviews? Comenta aqui com a hashtag Escolas do Poder. Não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais. E também, se você quer ir além de um like, de um comentário, de um compartilhamento, de uma inscrição, tem 3 formas aqui no canal. Exato, aqui tem um QR Code, se você observar bem, que é o Megapix. Você pode mandar um valor aqui pra gente. A gente agradece muito, ajuda a manter o canal, ajuda a manter o projeto seguindo em frente.
Você também pode ser membro do canal, aqui mesmo no YouTube tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. E é um valor fixo que você dá todo mês e tem algumas vantagens. Eu quero ver mais gente com um raiozinho colorido aqui, sim. né? O raiozinho do filme de Power Rangers, que é igualzinho, né? É. Eu quero ver, porque a gente tem, acho que uma pessoa, hoje. Que é o membro mais antigo. Mais antigo. Eu quero outros membros. A nossa guilda precisa ser a antiga nossa guilda, aqui. hein? Então, mais gente aí sendo membro por mais tempo. E qual é a terceira forma é o Apoia-se, tá o link na descrição do vídeo. É uma plataforma externa e por isso a gente tem um grupo no Telegram pra motivar que vocês saiam daqui do YouTube e vão pra lá. Olha aí que coisa boa. Mais customizáveis, mas as 3 formas são para a mesma coisa, ajudar o Mega Power, ajudar a gente a manter o nosso trabalho e continuar trabalhando com isso 100% do tempo. Formar o nosso máximo Kizuna Kaiser com a ajuda de vocês. E fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de heróis da guilda, como Antonino, Rodrigo Matos, Alan de Gama, Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.